inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar, com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e os seus pecados será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, glórias a Deus, aleluias. Meus amados, Isaías, ele era muito próximo do rei. Alguns dizem que Isaías talvez tivesse uma família que tivesse condições, uma família abastada, uma família rica, porque ele era próximo do rei, ele era próximo dos sacerdotes, né? Ele conhecia as pessoas, ele tinha livre acesso no palácio, ele podia entrar e sair a hora que ele quisesse. Então talvez ele fosse uma pessoa de bastante influência. Oh, que Deus abençoe grandemente a sua vida, te dê um chamado também para você pregar a palavra. Glórias a Deus, aleluias. Glórias a Deus. Então, meus amados, Isaías, ele tinha livre acesso ao palácio. Ele era uma pessoa que tinha condições. Mas Deus chama, para Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus chama o pobre, chama o rico. Deus chama aquele que abriu o seu coração, amém? Deus chama o pobre, ele me chamou. Ele chama o rico, ele chama você. Então, Deus chama a todos, né? E ele chamou Isaías também. E Isaías cresceu junto com Uzias. Talvez os dois orassem juntos e falassem um dia. Ele sabia que Uzias ia ser o rei um dia. Falava: o dia que você for o rei, faça a obra de Deus, faça a coisa certa. Talvez eles se reunissem para orar. Vamos orar, vamos buscar a Deus. Eles ainda jovens, meus amados, coisa melhor que tem é os jovens se interessarem pela oração. Eu me lembro que eu tive assim na minha juventude, eu tive muito interesse pela oração. Uma vez eu fui com meu amigo lá em Mogi das Cruzes, lá no Pico do Urubu. Falei: vamos lá orar? Vamos. Aí chega lá, a gente encontra outros irmãos. Sempre a gente chegava lá, encontrava um grupo de irmãos, se juntava com eles. Um dia nós vamos encontrar outros irmãos. Chegamos lá, não encontramos irmãos nenhum. E só estava a gente lá em cima. Falou: vamos orar assim mesmo. Começamos a orar. Meus amados, como o diabo não gosta de oração. Quem sabia disso, que o diabo não gosta de oração? Ele não gosta que você ore. Nós começamos a orar. Daqui a pouco, atrás de nós começou a quebrar galho. Começou a árvore, parece que a árvore caía. Começou barulho que a gente não sabia o que era. Se era macaco, se era alguma ave noturna. Mas umas coisas terríveis, uns barulhos terríveis. A gente estava assim, de repente quebrava um galho, quebrava outro galho. Nós falamos: quer saber de uma coisa? Vamos vir outro dia, hoje não tem ninguém aqui, é melhor a gente ir embora. E nós oramos um pouco ali, saímos, né? Mas Deus, várias vezes nós fomos naquele lugar de oração, e nós encontramos assim, bênçãos do Senhor, maravilhosas. Deus ali falava coisas grandiosas, e você não precisa ir no monte, se você quiser ouvir a voz de Deus. Jesus falou: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fale com Deus, e Deus ali no secreto vai te abençoar, Deus ali no secreto vai falar com você, Ele tem um chamado para a tua vida. Então busque a Deus, ore ao Senhor, clame ao Senhor, que Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Se interesse pela oração, se interesse pela palavra de Deus. Deus quer fazer coisas maravilhosas na sua vida, independente da sua idade. A gente pensa: quando eu for adulto, Deus vai falar comigo. Não, Deus quer falar com você agora mesmo, do jeito que você está, na idade que você está, Deus quer falar com você. Então, meus amados, eu imagino que Isaías orava com o rei Uzias, fossem amigos, particulares, e depois Uzias se tornou rei, e ele ficou 52 anos reinando, e ele fez a coisa certa. Isaías sempre estava ali orando junto com ele, sempre ao lado dele, amigos mesmo. Que bom quando a gente tem um amigo que ora por nós.
Você tem algum amigo que ore por você? Ou você ore pelo seu amigo? Né? Ore pelo seu amigo. Clame a Deus pela vida dele. Hoje as pessoas não têm mais amigos. As pessoas têm colegas, conhecidos, mas às vezes não têm amigos, né? Mas ore a Deus, fala assim, eu quero ter um amigo, quero ter uma pessoa que eu ore por ele, que ore por mim, né? E aí, então, meus amados, ele fez o que era certo, só que ele deixou alguns ídolos lá. O Senhor não se agradou disso, e no final da vida do rei, Uzias, ele teve lepra, e ele teve que morar sozinho numa casa. E se você quiser depois olhar, né, que está lá em 2 Reis, capítulo 15, 2 Reis, capítulo 15, versículo 6, você vai ver lá, né, o nome dele está diferente, Azarias, mas é o mesmo, né, e aí Isaías visitava, né, e ele, depois de ficar muito doente, ele acabou morrendo, e o texto que nós lemos fala do tempo que ele morreu. Isaías ficou tão triste, que Isaías foi no templo, provavelmente orar, provavelmente ele foi no templo buscar a Deus. O luto nos traz uma tristeza, e o único consolo, né, a única forma que nós encontramos o consolo, é buscando a Deus, é orando ao Senhor, e Isaías vai no templo orar, e quando ele está lá no templo orando, ele tem uma visão. Quem aqui já teve uma visão? Quem já teve uma visão? Teve gente que já teve. Às vezes a gente leva um susto, né? Às vezes a visão, a gente quando não está acostumado com a visão, você tem uma visão, você fica meio assustado. Eu vi uma coisa, estava orando, vi uma coisa, não sei o que significa, né? Mas Isaías, ele teve uma visão. Diz a palavra aqui, começa o texto dizendo: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono. Ele viu então ali no templo orando e buscando ao Senhor, ele viu Deus. Naquela visão, o Senhor estava sentado no trono, num trono alto e exaltado. E diz o texto que a aba, eu ouvi essa explicação de um rabino, a aba das vestes de Deus, parece que de repente começou como se fosse uma cortina, foi descendo, né? Talvez Deus fez um movimento e a aba das vestes de Deus desceu no templo onde ele estava. E quando a aba das vestes de Deus tocou no templo onde ele estava, o templo do Senhor ficou cheio da sua glória. Apenas a aba das vestes de Deus, tocando no templo, encheu aquele lugar de glória. E aquele lugar daqui a pouco já não era mais o templo. Ali era a presença de Deus ali, que o judeu chama de kavod, ou shekinah, a presença de Deus. Encheu o templo, encheu aquele lugar, e ele começou a ver uma coisa nova. Olha, meus irmãos, que ninguém nunca tinha visto isso, e lugar na Bíblia nenhum fala sobre isso, fala sobre serafim. Diz o texto aqui que o serafim, ele tinha 6 asas, com 2 asas, cobriam o rosto, que significa santidade. Ninguém via o rosto dos serafins, eram anjos que cobriam as suas asas, né, o seu rosto com suas asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés. A Bíblia diz que os pés daqueles que anunciam a palavra de Deus são perfeitos, né, são santos, então eles cobriam seus pés. Os desígnios de Deus, os caminhos de Deus nós não conhecemos, nós apenas confiamos e cremos, mas não conhecemos o propósito de Deus, a não ser que nós começamos a buscar na sua palavra. Então com 2 eles cobriam os rostos, com 2 eles cobriam os pés, e com 2 eles voavam ao redor do trono de Deus. E o que aqueles anjos faziam? Eles voavam ao redor do trono de Deus, e eles diziam uma coisa, eles falavam assim: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Meus amados, a terra está cheia da glória de Deus. A Bíblia diz no Salmo 19 que os céus anunciam a glória de Deus. Então a terra está cheia da perfeição de Deus. Deus
criou a terra e Ele assinou essa com perfeição maravilhosa, e nós estamos nesse lugar onde há perfeição. Mas, irmãos, nós vemos tanta coisa acontecendo, pessoas más, porque a Bíblia diz que esse mundo foi entregue ao maligno, ele domina os ares. Então nós falamos, se Deus criou o mundo, por que Ele permite assaltos, por que Ele permite tanta coisa? É porque depois disso tudo, o diabo veio e a Bíblia diz que ele está nos ares, ele está ao nosso derredor também, buscando a quem possa tragar. Se você der lugar ao diabo, ele vai tragar a sua vida. Então, por isso nós não devemos dar lugar ao diabo, por isso eu não devo me entregar à bebida, por isso eu não devo me entregar às drogas, por isso eu não devo entregar as coisas erradas, porque quem está fazendo tudo isso e no propósito final dele é tragar a minha vida, é o diabo. Então a gente tem que procurar fazer de tudo para tirar as pessoas das mãos, das garras do diabo. Você sabia que o céu, ele foi criado para nós, né? E o inferno não foi criado para os homens? Deus não criou o inferno para os homens irem para lá, mas Deus criou o inferno para que o diabo, que foi rebelde e desobediente, fosse para lá. Mas ele está tentando levar o máximo de pessoas que ele puder. É por isso que ele está tentando destruir as famílias. Agora mesmo eu ouvi uma notícia que minha esposa estava me contando, que já existe um projeto para tirar da certidão de nascimento o nome pai e mãe. Não sei que nome eles querem colocar, mas já existe um projeto para tirar o nome pai e mãe das certidões, porque assim, agindo assim, destrói-se a família, destrói-se esse laço que existe entre filhos, entre mãe, entre pai, entre as pessoas da mesma família. Então, o que o governo pretende há muito tempo, e simplesmente o que ele está tentando fazer, é destruir a família, desfazer a família. Por exemplo, você vai morar aqui, e distribui as pessoas. Então, para que não haja laços entre as pessoas, né? Então, isso aí é um projeto que não é um projeto desse partido do outro, é um projeto maligno que já vem de muito tempo atrás, que o diabo está apenas usando pessoas para que faça isso. Se ele não usar esse, ele vai usar o outro depois, mas isso aí é uma coisa que ele pretende fazer para destruir as famílias. Então, meus amados, nós vemos aqui que Isaías recebe um chamado de Deus, e o Senhor fala com ele. Isaías tem 3 visões. E se nós tivermos também essas 3 visões, nós vamos sair daqui hoje mudados. Nós vamos sair daqui transformados. Quem quer sair daqui transformado, diz amém. A primeira visão que Isaías tem é a de Deus. Ele vê a santidade de Deus. Ele pensa que ele vai morrer, porque Moisés disse, ninguém pode ver a Deus. Ninguém pode ver a glória de Deus. Moisés, quando ele tinha contato com Deus, o rosto dele brilhava. Ninguém consegue ver a glória de Deus. Ele não via Deus, ele via a glória de Deus passando, e o rosto dele brilhava. Então Isaías, quando teve aquela visão, ele pensou, ai de mim, porque eu vou morrer. A primeira visão, então, que ele teve, foi a visão de Deus. Nós precisamos ter a visão de Deus. Meus amados, a nossa vida não tem sentido se nós não tivermos uma visão de Deus na nossa vida, se nós não olharmos para a nossa vida, não enxergarmos Deus na nossa família, na nossa casa. Então, meus amados, essa foi a primeira visão, a visão da santidade de Deus, a visão da glória de Deus. Depois, a outra visão que ele teve foi a visão do pecado. Quando ele olhou para ele e viu que ele era pecador, ele falou assim, mas ai de mim, porque eu vou perecer, porque eu sou um homem impuro, os meus lábios são impuros. Meus amados, nós precisamos reconhecer o pecado na nossa vida, nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores, e nós precisamos do sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus pode nos purificar para nós entrarmos no reino de Deus. Não há uma outra maneira de nós entrarmos no reino de Deus, a não ser por Jesus. Eu estava lendo um livro
do Philip Yancey, e ele citou um outro livro que é secular. Ele é um homem que lê bastante, e ele cita várias leituras. E ele falou de um livro muito antigo, é só uma ilustração, mas ele dizia que nesse livro, um anjo, talvez tinha acabado de ser criado, aí um anjo mais velho foi lá mostrar para ele o universo, e foi com ele voando por vários planetas, mostrando, ó, ali é isso, ali é aquilo, ali é aquilo. E aí aquele anjo falou assim, e aquele lugar ali? Aí ele falou assim, aquele ali é um lugar muito especial, chama-se Terra, né? E ele falou, como um lugar especial? Um lugar nojento daquele, um lugar... E o anjo não gostou muito daquele lugar, falou, um lugar nojento daquele, que lugar terrível. E que pessoas são aquelas, né? Ele falou assim, ó, melhor você não falar nada não. Ele falou, por quê? Ele falou, porque o nosso rei amou tanto aquele lugar, que ele foi lá e ele morreu por aquelas pessoas que moram naquele lugar. E aquele anjo saiu admirado, falou, nossa, como o nosso rei pôde gostar tanto daquelas pessoas, né? Ele falou assim, ele amou aquelas pessoas e ele deu a sua vida por aquelas pessoas. É só uma ilustração, mas, irmãos, nos faz entender bastante, né, o quanto Jesus nos ama, o quanto Jesus olhou para nós e nos desejou e quis entregar a sua vida por nós. Então, meus amados, ele olhou para a vida dele e ele viu que ele era pecador. Nós precisamos olhar para nós também e ter essa visão de que nós somos pecadores. Ruim é quando nós olhamos para nós mesmos e falamos assim, como eu sou perfeito, eu não mato, eu não roubo, eu não desejo mal do próximo, eu acho que eu sou uma pessoa perfeita. Às vezes nós achamos isso, mas todo mundo ouve falar isso, ninguém é perfeito, e além de nós não sermos perfeitos, nós somos pecadores, nós fazemos coisas que desagradam ao Senhor, nós fazemos coisas que entristecem ao Senhor. Israel pecou. Hoje na escola dominical nós aprendemos, quem veio na sala dos jovens e adultos, aprenderam isso, né? Que Deus levantou o profeta Oséias e mandou que ele se casasse com uma mulher prostituta, fez com que ele se apaixonasse por ela. Quem lembra o nome dela? Eu também esqueci. Mas o Senhor falou assim, ó, você vai se apaixonar por uma mulher que é prostituta e você vai ter filhos com ela. Só que depois ela vai te largar para ficar com outro. A gente pensa assim, mas como que Deus permitiu isso? Deus não amava Oséias? Como Deus permitiu isso? Deus queria mostrar para o povo que da mesma forma como ele amou aquela mulher e depois ela o abandonou, ele tendo dado tudo para ela, o povo de Deus fez a mesma coisa com Deus. Era isso que Deus queria mostrar, que o povo de Israel fez a mesma coisa. Deus amou o povo de Israel, deu tudo para eles e eles foram embora para outros deuses. E aí, né, Oséias, ela teve 3 filhos. Eu até brinquei com os irmãos, falei assim, nascia um japonesinho, nascia o outro moreninho, nascia o outro branquinho, o Oséias só pensando, meu Deus, né? Está tão diferente esses filhos, né? E aí ele estava apaixonado por ela, que Deus disse que isso ia acontecer, né? Ele ia se apaixonar por ela, depois ela ia embora. Aí, quando ele estava apaixonado por ela, uma família linda, ela foi embora com outro. Aí ele ficou triste, né? E o Senhor falou assim, o povo começou a olhar e falar assim, nossa, olha o que aconteceu na vida de Oséias. Aí Deus falou assim, da mesma forma vocês fizeram. E Deus usou aquela situação, né, para ensinar o povo. Mas Deus falou assim, mas eu tenho misericórdia e amor. Se vocês se voltarem para mim, eu me voltarei para vós. Então, Deus mostrou que o quanto Ele amava as pessoas. Da mesma forma, Deus te ama. Né? Deus ama você. E às vezes nós estamos virando as costas para Deus. Por qualquer coisa. Né? Por uma balada, que esses dias os jovens já me falaram, não é mais balada que fala. Aí eu falei, fluxo? Não, também não é mais. Não sei nem mais o que é, né? Mas
por causa de uma festa, vou falar festa, vai, por causa de uma festa, de um baile funk, alguma coisa, a gente está deixando Deus, a gente está trocando Deus por um time de futebol, por uma outra coisa, por qualquer coisa, a gente está trocando o Senhor, né? E o Senhor queria mostrar isso. Então, meus amados, nós precisamos ter uma visão, olhar para dentro de nós. Será que nós não estamos trocando Deus por qualquer coisa? Né? Será que nós não estamos deixando o amor de Deus? Então, essa foi a segunda visão. A primeira visão foi a glória de Deus. A segunda visão foi, eu sou o pecador. E agora, a terceira visão, quando ele olhou para as pessoas que moravam em volta dele, ele falou assim, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, de um povo pecador. Então, é ver o pecado nas pessoas, é ver que as pessoas que moram do lado da sua casa também precisam, é ver que as pessoas que estão na escola estudando com você, estão precisando de Deus, é um povo que precisa. E aí o Senhor disse assim, então a quem eu enviarei? Parece que é óbvio, né? Deus faz uma pergunta para ele que é óbvia. Isaías não podia falar assim, Senhor, então manda o fulano lá, manda aquele ali, ou manda aquele outro. Hoje Deus está fazendo a mesma pergunta para mim e para você, a quem eu enviarei? Seus amigos estão perecendo, sua vizinhança está perecendo, tem gente do lado da sua casa que está sofrendo, tem gente que está morrendo nas drogas, na bebida, aí o Senhor está te perguntando, a quem eu enviarei? Qual vai ser a nossa resposta para Deus? O fulano? O outro que mora lá na outra rua? O outro lá da outra igreja? Não. Deus fala, não, bobinho, só está eu e você aqui, eu estou fazendo uma pergunta para você, a quem eu enviarei? Aí Isaías entendeu e falou, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Era essa a resposta que Deus estava esperando, eis-me aqui, envia-me a mim.